Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí no nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Como vocês já sabem, aí, meu nome é Professor Aldo, como vocês podem ver. Está aqui atrás, aqui, ó, no cartaz aqui, ó, Professor Aldo, beleza? O nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Seja bem-vindo, meu aluno novato. O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, Istussá, e o celular para mensagem 3291650267. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos aí para mais uma aula, né? História do Brasil 71. Estamos falando sobre o quê? Primeira República, ou também chamada de República Velha, também chamada República dos Coronéis, ou então, que vocês conhecem também, República do Café com Leite, ok? Nós já falamos nessas últimas aulas sobre os presidentes que passaram por essa primeira república. Deodoro, Hermes da Fonseca, Prudente Moraes, Arthur Bernardes, Venceslau Braz, Washington Luiz, e até a chegada do último, nesse caso Washington Luiz, que sofre um golpe de 1900, a chamada Revolução de 1930, aonde dá entrada ao nosso querido e bom velhinho Getúlio Dornelas Vargas. Professor, então você vai falar sobre Getúlio Vargas hoje? Não vou falar sobre a Segunda República hoje. Nós iremos, dentre esses vídeos, não sei quantos vídeos que serão, mas já sei que são 2, porque nós iremos falar sobre imigração. Mas nesses vídeos agora iremos falar um pouco, só para carregar aqui, então o negócio para no meio do caminho. Nós iremos falar nesses vídeos agora sobre a parte social, a parte econômica, a parte, vamos dizer aí, política também um pouco, e também de alguns conflitos, de algumas revoltas que aconteceram nessa primeira república, que são importantes. Então, antes de entrar na nossa segunda parte de História do Brasil, que é a chamada Segunda República, nós iremos fazer um resumo, um panorama disso tudo aqui antes, beleza? Nós já falamos das caminhadas dos nossos presidentes, dessa primeira república, das suas sucessões e tudo mais. Hoje, nós iremos, a partir de agora, falar sobre essa parte social, econômica, a parte da indústria, da urbanização e da parte econômica de alguns estados, e principalmente falar um pouco mais sobre o café. Ok? Beleza? Hoje nós iremos falar sobre o que então? Imigração, exatamente isso, parte 1. Nós iremos falar sobre a entrada de europeus e asiáticos, formando dentro do Brasil essa diversidade étnica, que é o Brasil como vocês conhecem. Nós temos no Brasil pessoas aí que são descendentes de portugueses, alemães, italianos, índios, africanos, asiáticos e entre outros que vocês já conhecem aí, tudo bem, porque vocês sabem que colegas seus e também familiares de você próprio é descendente de alguém, né? Você é filho e neto de alguém, beleza? Tranquilo? Então nós iremos falar sobre essa parte que se fala sobre a imigração. Essa chegada que acontece no Brasil, tanto de europeus e asiáticos. Mas primeiramente nós temos que entender por que dessa chegada de europeus e asiáticos. Professor, só chegou a imigração, só foi forte após a abolição da escravidão? Não. E sim. Foi forte após a abolição da escravidão? Sim, mas antes, próprio no Brasil Império e também no Brasil Colônia, você tem a chegada de imigrantes europeus no Brasil. Um decreto-lei de 1808, se eu não me engano, fala da chegada, a partir de Dom João VI, de imigrantes chegando no Brasil e tendo concessões de terras. Mas essa imigração ela ocorre com mais frequência após o fim da escravidão no Brasil. Ok? Continuando,
você observa que essa chegada de europeus e também asiáticos é uma forma de troca de mão de obra. Ou seja, eu não quero entrar aqui em discussões, mas a partir do momento em que você tem o fim da escravidão, você tem uma forma de troca de mão de obra por causa do capitalismo que está ganhando força, mais e mais. E essa troca de mão de obra é das preferência a quem? Ao imigrante, ao europeu, ao cara que vem de fora. Beleza, pessoal? Alguns falam também de uma dita chamada política de branqueamento. Também é uma, vamos dizer aí também, ligado também. Tranquilo, beleza? Mas o que nós temos que entender? Há uma troca de mão de obra de escrava agora por mão de obra livre. E a preferência se dá para quem? Para os imigrantes. A tal ligada aí da tal da política de branqueamento. Ok? Beleza? Esse pessoal, ele vem, esses imigrantes, vêm para o Brasil de uma forma de quê? Eles vêm à toa, passeando? Não. Em busca de trabalho e ascensão social. Pessoal, o que vai fazer esses europeus a saírem em massa, europeus e asiáticos em massa de fora dos seus países, para vir para o novo mundo? O motivo, qual que seria esse motivo? Uma crise econômica. Uma grande crise econômica passa-se na Europa. E essa crise econômica se dá através do quê? Da concentração de riqueza na mão de poucas pessoas e, consequentemente, a concentração de terras na mão de poucas pessoas. Através do que nós já falamos aqui no CHC, do chamado capitalismo industrial. Beleza? Consequentemente, muitas pessoas, por causa desse capitalismo industrial, ficam sem empregos, por causa das indústrias, e, consequentemente, essas pessoas ficam sem condições de viver. Essas pessoas não têm a mínima condição de achar emprego dentro da Europa. Consequentemente, essas pessoas viam no novo mundo uma nova forma de nova vida, uma nova forma, uma nova segunda vida para eles. Tranquilo, pessoal? Então, é um dos motivos, um motivo forte dessa imigração para o Brasil, para o novo mundo. Porque essas pessoas irão para todos os outros países dentro da América. Tranquilo, pessoal? Ok? A imigração, como eu já falei para vocês, ela não acontece só a partir da abolição da escravidão, a partir de 1889, com a instauração da República. Não! A imigração se dá antes mesmo disso, no Império, no Colônia e tudo mais. Mas em 1808, através de um decreto-lei, Dom João VI concede terras a imigrantes que quisessem vir para o Brasil. Ok? Beleza? Então isso, a imigração que eu quero falar para vocês nesse momento, é que ela não se dá somente e unicamente a partir da República. Ok? Beleza? Claro que a partir de 1850, com o fim do tráfico negreiro, você observa um grande aumento dessa imigração. Tranquilo, pessoal? Por causa da falta de mão de obra. Em 1870, você tem financiamentos por parte do governo brasileiro, nesse caso imperial, para a chegada de novos imigrantes. Era muito comum, pessoal, o governo brasileiro dar financiamentos, dar recursos para essas pessoas que viessem para o Brasil. Era uma feito lá nos lugares, nos seus países, um recrutamento, e essas pessoas quisessem vir para o Brasil, o Brasil pagava as suas despesas. Tranquilo, pessoal? Uma música muito interessante que eu quero passar para vocês aqui, que relata muito bem essa crise, esses problemas que levavam esses imigrantes a abandonar seus países de origem. Você tem aqui a chamada canção Itália Bella Mostrati, onde se fala através de uma canção, que eu quero ler para vocês aqui, muito importante, porque todos os relatos são bem-vindos. Não apenas documentos oficiais, quero que vocês sejam bem claros, não apenas documentos oficiais formam a história. Todo e qualquer relato
formam a história. Qualquer pessoa, como nós já vimos na introdução à história, faz história. Ok? Beleza? E nós temos aqui canções de imigrantes que revelam a sua razão, as suas razões de vir para o Brasil, abandonando assim seu país. Vou ler alguns trechos. Ela fala do seguinte. Ela é provavelmente de 1899. Tranquilo? Então aí já é muito após a República, a instauração da República. Itália bela, mostre-me gentil, e os seus filhos seus não se abandonarão. Se não vão todos para o Brasil, e não se lembrarão de retornar. Aqui mesmo ter-se-ia no que trabalhar. Saem sem preciso para a América emigrar. O século presente já nos deixa. O 1900 se aproxima. A fome está estampada em nossa cara e para curar remédio não há. O todo momento se ouve dizer: eu vou lá, aonde existe colheita de café. Do café. Pessoal, essa música, muito interessante, como eu não sei cantar, ela fala, né, provavelmente de 1899, onde se fala, nesse caso, dos problemas que aconteciam na Europa, aqui principalmente na Itália. Pessoas passando necessidade, passando fome, e viam no Brasil uma forma de uma nova vida, de sobreviver. Ou seja, vamos para o país do café. Tranquilo, pessoal? Beleza? Muito linda essa música, ok? Como nós vimos, em 1889, com a instauração da República, se vê a necessidade de uma mão de obra. Uma mão de obra principalmente para o campo. Como assim, professor? A partir da abolição da escravidão, você vê esses ex-escravos, nesse caso, seduzidos. Mas seduzidos por quê? Seduzidos pela tal liberdade. E muitos escravos, claro que muitos ficaram nas fazendas, mas muitos já de saco cheio com aquela vida que eles tinham, seduzidos por essa liberdade, agora, livres, vão para onde? Para as cidades, em busca de novas vidas. Isso nós iremos ver mais na frente, como nós vamos observar que o próprio Brasil, pessoal, não aconteceu no caso do Brasil uma política de inserção do escravo na sociedade. Ex-escravo nesse momento, pessoal, é muito difícil o cara arrumar emprego. Então não aconteceu uma política de você inserir esse ex-escravos, vamos dizer, no mercado de trabalho. Então várias pessoas nesse momento vão se sucumbir a empregos, assim vamos dizer, com pouca valorização, que até mesmo se igualam à própria escravidão. Tranquilo, pessoal? Então, mas só que essa sedução, essa euforia pela liberdade, faz com que esses escravos vão para as cidades. Tranquilo, pessoal? Então o campo, nesse caso, fica vazio, vamos dizer assim. Então você tem, nesse caso, uma necessidade de repor mão de obra. Nesse caso, quem? Os imigrantes. Vão para onde? Para as plantações de café. Ok? Muitos desses imigrantes vão para essas fazendas e até mesmo se sucumbem a, vamos dizer aí, a situações de trabalho, vamos dizer, sem condições nenhuma. Tranquilo? Beleza? Uma coisa interessante. A chegada desses imigrantes, pessoal, ela não consistiu numa chegada uniforme, uma chegada sem elevadas e diminuídas de chegadas de imigrantes. Você observa o quê? Uma chegada que variava de acordo com o quê? Com as agitações, de acordo com a situação política que se encontrava no país e também as situações que se encontravam
na política externa, nas situações externas. Consequentemente, esse número de imigrantes variava de acordo com essas agitações políticas, tanto internas quanto externas. Por exemplo, durante o governo, a renúncia de Deodoro, que nós já estudamos aqui, e durante a primeira revolta armada, você observa uma diminuição da entrada de imigrantes. Dentro do governo já de Prudente Moraes, com sua experiência política, consequentemente levando aí, vamos dizer, uma paz interna, uma paz política, você observa de novo o aumento dessa imigração, esse aumento dessa chegada de imigrantes. Outras relações, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, esses casos serão levados também a essa diminuição de entrada de imigrantes. Ok, pessoal? Beleza? Tudo bem? Continuando, a partir de 1889, a partir da instauração da República, você tem uma política chamada de regime de portas abertas. Tranquilo? Ou seja, nesse caso, esse regime de portas abertas se daria através da concessão da vinda de vários imigrantes de várias nacionalidades para o Brasil, para essa substituição de mão de obra, por causa desse capitalismo que está crescendo mais e mais. Ok? Só que essa política de portas abertas, pessoal, de um lado ou do outro, ela vai gerar dificuldades internas. O que seriam essas tais dificuldades internas? Nesse momento, pessoal, não tinha um rigor no caso de você, esse imigrante que chegava para o Brasil, e você distribuir ele por certas regiões. Ou seja, você observava o quê? Uma grande concentração de imigrantes de uma determinada nacionalidade dentro de uma determinada região do país. Principalmente no caso, aí, exemplo, a nacionalidade, no caso de Santa Catarina. Você observa, nesse caso, alemães, grande quantidade de alemães naquela região, tranquilo? Na região sul. Então você observa, nesse caso, uma grande concentração de uma determinada nacionalidade, de um determinado imigrante daquela nação, indo tudo para um lugar só. Pessoal, quando o imigrante, consequentemente também como nós vimos como escravo, quando ele vem para um país, ele não vai ali naquele momento que ele chega, esquecer tudo aquilo que os costumes, a vida que ele tinha no seu país. Não. Ele leva consigo o quê? Os seus costumes, a sua vida, o seu modo de vida. Consequentemente, você observa vamos dizer assim, uma formação de novos países dentro do Brasil. Tranquilo, pessoal? Isso é um problema. Tranquilo? Porque a assimilação dessas pessoas com a cultura brasileira será muito difícil. Tranquilo? Você também tem o caso dos alemães durante as guerras. O Brasil fica aí nessas guerras, nessas duas guerras mundiais, o Brasil fica contra a Alemanha. Então, vamos dizer aí, o convívio, a mobilidade, vamos dizer também, as relações entre alemães que moram no Brasil são relações aí com grandes dificuldades por causa da oposição do Brasil. Beleza, pessoal? Então, essa política de portas abertas, de um modo ou de outro, sem feita de uma forma regrada por leis, você observa dificuldades internas, ok? A partir de 1938, já dentro do governo de Getúlio Vargas, você tem a chamada criação do Conselho de Imigração e Colonização. Só esperando o negócio parar de travar para eu continuar gravando. Então, o Conselho de Imigração e Colonização. Em 1954, isso muda, né? Há uma reorganização desse conselho, vira uma autarquia federal, instituindo o Instituto Nacional de Imigrantes, de Imigração e Colonização. Esse instituto, pessoal, ele viria de uma forma a fazer regras, leis sobre essa imigração, controlar
a entrada de imigrantes e, consequentemente, essa entrada controlar as suas regiões para onde deveriam ir. Então você observa aqui o surgimento até de cotas de imigrantes. De um determinado ano, tantos imigrantes de uma determinada nação poderiam entrar dentro do Brasil. Tranquilo? Cada nacionalidade agora, você observa também que eles seriam distribuídos para não ir só mais para uma determinada região. Então você tem alemães indo para a Bahia, para o Sudeste e tudo mais. Tranquilo? O que nós vamos observar também? Restrições. No caso de restrições por parte, proibindo pessoas que eram aleijadas, com moléstia, com doenças, pessoas que tinham problemas com a ordem pública. Então essas restrições também aconteciam. Tranquilo? Então nós observamos aqui um modo de você regulamentar essa entrada de imigrantes no Brasil e também a sua distribuição dentro do território nacional. Beleza, pessoal? Ok? Na nossa próxima aula continuaremos a falar sobre imigração, parte 2. Valeu, pessoal!